aluninhos, tudo bom? Vamos agora fazer a nossa aula de movimento uniformemente variado. Deixa eu editar que esqueci. Ok. Movimento uniformemente variado. Pessoal, aqui o bagulho pega fogo. Vocês precisam estar craque. Então volta na aula de gráfico. Hoje, se você não souber gráfico, você não acompanha essa aula. Então volta na aula de gráficos. Volta, você tem que estar com a matéria afiada, porque, mano, a partir daqui, velho, aqui é o que eu gosto de chamar de ponto de virada. A gente tava subindo. O que acontece? Aqui tá acumulando a matéria, mano. Se você não conseguir voltar atrás, é agora. Se você não pegou a matéria adiante, se você não viu tudo que você tinha que ver no passado, você vai só cair. Então, cara, agora é pra vocês pegarem firme, voltarem atrás no conteúdo e tudo, beleza? Porque senão não tem como, pessoal. Então vambora, beleza? Beleza, primeiro de tudo, o que é o movimento uniformemente variado? Movimento é dito como sendo uniformemente variado, abreviado como MOVE, quando o corpo que se movimenta possui uma aceleração escalar, é importante o escalar, constante e diferente de zero, isso aqui é mais importante ainda, constante e diferente de zero em todo o seu trajeto. Ou seja, a aceleração do corpo ela tem que ser constante e não pode ser nula. Então, por exemplo, quais são as acelerações possíveis? 5 metros por segundo ao quadrado pode? Pode, porque é constante e não é nula, certo? O que isso aqui está querendo dizer? Está querendo dizer que o corpo está se movimentando. Ele começa com, por exemplo, pode ser qualquer velocidade, 10 metros por segundo. Depois de um segundo ele vai estar com 15 metros por segundo de velocidade. Depois de um segundo vai estar com 20 metros por segundo de velocidade. Você vê que a taxa com a qual a velocidade varia, ela é constante a cada segundo, né? Então, tranquilo. Mesma coisa para essa aqui. Essa aqui ela é constante, ela é negativa, mas não importa. Só está querendo dizer o quê? Aqui o corpo está acelerando, porque a sua velocidade está crescendo. Agora, no outro caso, é o caso do que? O cara estava com 10 metros por segundo. Foi para 5, foi para 0. Por quê? Porque em um segundo, aqui, ó, a menos 10 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada segundo perde-se 10 metros por segundo de velocidade, porque é negativo, então temos que perder, então vai para 0. O que acontece depois é que a aceleração, se ela continuar, ela volta, ou seja, o corpo pode fazer isso aqui se ele quiser, tudo bem? Bizarro, um pouquinho, mas é só freio, pessoal, como se estivesse freando e depois voltasse a trocar o sentido da aceleração, beleza? É como se tivesse um carrinho aqui, ó, ele está freando para voltar, a aceleração continua constante de menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo. Essa não pode. Aceleração igual a 2t. Por que não? Porque o t é variável. À medida que o tempo vai aumentando, a aceleração vai aumentando, certo? Por exemplo, eu tenho no instante 0. A aceleração é nula. O que já não pode, porque falando que tem que ser constante e diferente de 0. Aí, beleza, passou um segundo. No instante 1, a aceleração vai ser 2 vezes 1, que é 2 metros por segundo ao quadrado. No instante 2, vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Veja que a aceleração vai variando. A aceleração não pode variar. Ela tem que ser constante e não pode ser nula. Detalhe, pessoal. Não, nenhum detalhe. Esquece. Mas ela tem que ser constante e não pode ser nula. Então, se ela for, por exemplo, raiz de π metros por segundo ao quadrado, pode, porque ela é constante, não é nula, e tem que ser assim durante todo o movimento. Todo movimento tem que ter isso para ser chamado de movimento uniforme, tudo bem? Aqui também não pode, porque ela varia, certo? Ela só varia de um jeito mais bizarro, né? Ela varia com o quadrado do tempo, é só uma outra fórmula bizarra. E essa também não pode, porque a aceleração é nula. E por que a aceleração não pode ser nula, pessoal? Pelo seguinte, se a aceleração é nula, vamos lembrar, a aceleração escalar ela é definida como sendo a variação da velocidade da escalar pela variação do tempo. Só que se ela for zero, pensa, o tempo não pode ser zero, né? Eu vou medir. Vou medir como é que varia a velocidade em um segundo, certo? Então, beleza. Medir como varia em ΔT, ou seja, um segundo. Ora, então, se a aceleração é zero, a única possibilidade é que o ΔV é zero. Lembra? Se eu tenho, por exemplo, uma fração A sobre B e isso é igual a zero, o B não pode ser zero, pessoal. Por que não pode ser zero? Porque você não pode dividir nada por zero. Não existe dividir por zero na matemática, isso não existe. Então o B não pode ser zero. Para esse aqui zerar, a única possibilidade é que o A é zero. No caso, o A é o ΔV e o B é o ΔT. O ΔT não pode ser zero, porque senão a fração não existe. ΔV tem que ser nulo. Só que se o ΔV é nulo, então, o que é ΔV? É final menos inicial, né? Então é velocidade final menos inicial é igual a zero. Ou seja, se eu passo a velocidade inicial para a direita, eu vou ter que a velocidade no fim é igual no início. Ou seja, eu estou querendo dizer o quê? Que a velocidade não muda. Se a velocidade é igual no final, é igual ao do inicial em todo momento, então o que acontece? Então a velocidade é constante. E se ela é constante, não é movimento uniformemente variado. É movimento uniforme. É aquilo que já estudamos várias vezes no passado. Tudo bem? Beleza. É importante uma coisa, gente. Saibam, isso aqui não é só para vocês estudarem português. Eu estou falando sério. Físico bom, engenheiro bom, sabe português. Pode não saber incríveis portugueses.
Isso não sei se existe. Não pode não saber incríveis portugueses. Não sabe, sei lá, cancionar 35 poemas com, sei lá, com versos alexandrinos. Mas assim, interpretar texto a gente sabe, ele tem que saber. Veja como os físicos manjam de português. Lembra do movimento uniforme? O movimento uniforme ele é chamado de movimento uniforme por um motivo. O movimento é uniforme, ou seja, não varia a velocidade. A velocidade é constante. Veja o que é importante. Ó. O movimento ele é um substantivo, ou seja, ele é um nome dado a algo. O movimento é a ação dos objetos de variar a sua posição. Isso é um movimento. Isso é um substantivo. Uniforme é um adjetivo, ou seja, é uma palavra que caracteriza. Mas veja o que ele caracteriza. Ele caracteriza movimento. Né? Pensa, se eu colocasse no plural, movimentos uniformes, ou seja, isso aqui está vinculado a isso aqui. O uniforme ele é um adjetivo que caracteriza o movimento aqui. Ele está querendo dizer o quê? Que o movimento é uniforme, ou seja, a maneira como a posição varia ao longo do tempo é uniforme. Ela é constante, ela é homogênea, não tem discrepâncias. Então, no caso, o movimento é uniforme por quê? Porque a cada 10 metros, a cada 1 segundo, por exemplo, varia 10 metros a posição. Depois de 2 segundos varia 20, depois de 3 segundos varia 30. Veja que a cada 1 segundo que passa, né, foi de 1 para 2, de 2 para 3, eu estou aumentando em 10 metros a variação da minha posição. O meu movimento ele se dá de maneira contínua, harmônica, uniforme. Certo? E por isso que a velocidade é constante no movimento uniforme. Porque a velocidade é a medida do quão varia a posição. Se o movimento é uniforme, a maneira como a posição varia tem que ser uniforme, ou seja, ela tem que ser constante. Se a taxa com a qual a posição varia tem que ser constante, ora, então a velocidade é constante. Né? Porque a velocidade é a taxa de variação da posição pelo tempo. Tudo bem? No movimento uniforme, por isso mesmo, a aceleração é zero. Porque se a aceleração não for zero, a velocidade varia. Se a velocidade varia, o movimento não é uniforme, porque ele vai aumentar a sua posição enquanto ele anda a cada segundo, de maneira diferente. Beleza? Então a gente já sabia que o momento uniforme, a aceleração é zero, ou seja, constante, e não nula, né? E a equação do movimento, ou seja, a equação que define a posição do objeto para cada instante, é essa daqui, né? Ou seja, é a equação do sorvete. Aqui, ó, sorvete. Tá. É a equação do sorvete, ou seja, para cada instante que eu coloco aqui, eu quero saber qual que é a posição dele no segundo 1. Coloco t igual a 1 aqui e vai me dar uma posição. Tudo bem? Beleza. Movimento uniformemente variado. Veja como o físico realmente tem que saber muito português, pessoal. Pelo seguinte, ó. Como a gente viu, é a maneira como o movimento varia. O movimento ele é chamado de uniformemente variado por isso, porque a maneira como o movimento varia... Lembrando, a maneira como o movimento varia que é uniforme. É a forma como ele varia, é o módulo, perdão, como o movimento varia que é uniforme, ou seja, a variação da velocidade uniforme. A variação da velocidade é constante, porque a aceleração escalar é constante. Ora, vamos agora puxar de novo o português aqui, ó. Aqui. Movimento uniformemente variado. Esse uniformemente agora não é um adjetivo, ele é um advérbio. O advérbio ele é uma palavra que tem como função modificar advérbios, modificar adjetivos e etc. Nesse caso, qual que é o adjetivo? É o variado. Veja, movimento é masculino, variado é masculino. Ó, o variado ele está vinculado a movimento. Movimento é um substantivo, variado é o adjetivo e uniformemente é o advérbio, porque ele está variando o adjetivo. Por que disso? Veja, quando eu falo movimento uniformemente variado, estou querendo dizer o quê? É que o movimento varia de forma uniforme. Movimento varia de forma uniforme. Uniformemente é um advérbio de modo, variado é um adjetivo que caracteriza o movimento. Ou seja, está querendo dizer o quê? É um movimento que varia de forma uniforme. Varia é a qualidade do movimento. Uniforme está falando como ele varia. Só que é que tá. A variar o movimento é você fazer o quê? Variar o movimento é variar o quanto você muda. Perdão. Variar o movimento é variar a taxa com a qual você muda a sua posição. Mas o que é a taxa com a qual você muda a sua posição ao longo do tempo? Velocidade. Então, de novo, é a maneira como você varia a taxa de variação da posição, que é o quê? A velocidade. Então, a maneira como você varia a velocidade. E a maneira como você varia, ela é uniforme. Mas se ela é uniforme, ora, da mesma maneira que a gente viu para a posição no movimento uniforme, aqui, ora, se a variação da posição era uniforme, implicava em ΔS por ΔT sendo constante, porque é a velocidade,
Aqui é a mesma coisa. Se a velocidade varia de forma constante, então a aceleração, que é a taxa com a qual a variação muda, perdão, é a taxa com a qual a velocidade muda, tem que ser constante. Porque a maneira como a velocidade varia é uniforme. Se é uniforme, então a aceleração é constante. Tudo bem? E por isso que o gráfico da velocidade pelo tempo é uma reta, como a gente viu no passado. Por quê? Pega aqui, por exemplo, ó, aqui é o gráfico da velocidade. Se eu passo ΔT, pode pegar, sei lá, 1 segundo. Passou 1 segundo de tempo. Ora, a velocidade dele era essa daqui, vou trocar a cor aqui. A velocidade dele, nesse instante aqui, sei lá, no instante 2 segundos, aqui um instante 3 segundos, aqui um instante 4 segundos, por exemplo. A velocidade dele no instante 2 segundos era essa daqui. Aí o que aconteceu? Passou 1 segundo, a velocidade dele está aqui agora, certo? Veja que teve um incremento de ΔV. ΔV é o quê? É o incremento de variação de velocidade. Vou dizer que isso aqui é 10 metros por segundo, por exemplo. Certo? Ou seja, em 1 segundo, variou 10 metros por segundo. Certo? Agora vamos pegar do instante 3 para o instante 4. Do instante 3 para o instante 4, a velocidade dele estava aqui. Passou 1 segundo. Passou 1 segundo, beleza. Quanto que vai ter que aumentar a velocidade dele? Ora, 10 metros por segundo. Por quê? Se a aceleração ela é constante, ela é 10 metros por segundo ao quadrado, então a cada segundo eu tenho que variar uma mesma quantidade de velocidade. Que quantidade é essa? 10 metros por segundo. Então, passou 1 segundo, aumenta 10 metros por segundo. Veja que isso precisa ser uma reta, porque lembra que a gente falou da tangente do gráfico? A tangente da reta ela é constante, certo? Veja que nesse caso, ele varia 10 metros por segundo a cada segundo. Daqui para cá, daqui para cá. Em todos os cantos. Só que se isso aqui é constante, e isso é a tangente do gráfico, né, porque é ΔV por ΔT, isso tem que ser uma reta, tudo bem? Agora, vamos dar alguns exemplos de movimento uniformemente variado, que lembrando, é um movimento que possui aceleração escalar constante, a velocidade, portanto, tem que variar de forma uniforme, e é isso, beleza? Vamos pegar alguns casos aqui. O caso mais comum, que vocês vão ver demais, é o caso da queda livre. A queda livre é quando eu pego um objeto, eu abandono ele, ou seja, eu libero ele com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo, certo? Uma velocidade inicial nula, ele parte do repouso. Eu solto ele para cair no campo gravitacional terrestre. O que acontece? Para distâncias muito próximas da Terra, sei lá, 1 quilômetro no máximo, 1 quilômetro, 2 quilômetros, a gravidade na Terra é praticamente constante, ela muda muito pouco. Certo? Ela é basicamente constante. E o que é a gravidade? É uma aceleração. É uma aceleração que a Terra vai conferir aos objetos de forma que eles vão poder ter que cair. Só que aí que tá, é uma aceleração. A gravidade é uma aceleração que a gente já discutiu, que é praticamente, a gente considera como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? A gente sabe que não é exatamente isso, a gente sabe que é 9.80665 metros por segundo ao quadrado. Mas sério, não importa isso. É 10 metros por segundo ao quadrado e acabou. Vamos ser felizes, tudo bem? E o que acontece? Pelo fato dessa aceleração da gravidade ser constante e ser 10 metros por segundo ao quadrado, e ser isso sempre, ser constante durante todo o movimento de queda, a bolinha vai executar um movimento uniformemente variado, porque a aceleração é constante. Tudo bem? Outro exemplo. Aqui vocês vão discutir muito mais esse caso quando vocês forem ver, talvez acho que hidrostática. Não sei se vocês vão ver ainda esse ano. Mas quando solta uma bolinha de tamanho desprezível, né, certo? Uma bolinha bem pequena, do fundo de um poço, do fundo de um balde com água, a aceleração dela também é constante. Ela vai possuir uma aceleração para cima. Durante todo o movimento aqui dentro do líquido, ela vai possuir uma aceleração também constante. Para cima, tudo bem? E o último exemplo, cara, de novo, esse aqui vocês vão ver comigo, que é o lançamento oblíquo, que é uma das paradas mais poderosas que vocês vão ter. Tipo, sério, isso aqui é ultra poderoso para vocês. Vocês não têm noção do quanto isso aqui é interessante. Que é quando você lança um objeto inclinado com a superfície, você quer saber o quanto ele vai andar, o tempo que ele vai demorar para chegar e etc. A gravidade, ela é constante aqui também. Ora, aqui e aqui. Você está jogando um objeto, só mudou a inclinação de lançamento. Mas a gravidade continua sendo igual, a aceleração é igual, certo? E dependendo de como você trata isso aqui acaba sendo, no fim, um movimento uniformemente variado, com algumas ressalvas, é importante dizer isso. Mas vai, até a gente chegar lá, é um movimento uniforme.
Agora, por que eu falo, por que eu bato na tecla de que a aceleração tem que ser constante? Porque existem movimentos que possuem aceleração, porém não é constante. São os chamados movimentos quaisquer. Eu quis ressaltar que era variado, então eu coloquei movimento variado qualquer, tá? Um movimento variado qualquer, ou um movimento qualquer, é um movimento que a aceleração não é constante. É uma aceleração escalar variável. Certo? Uma aceleração que varia. Por exemplo, uma aceleração, como eu falei antes, de 2t metros por segundo ao quadrado. Se eu coloco no instante 0, a aceleração vai ser 0. Coloco no instante 1, a aceleração vai ser 2. No instante 2, a aceleração vai ser 4. E assim por diante. Ela vai variando. Isso seria um movimento qualquer. Por que a gente fala de movimento qualquer? Porque são movimentos que, a não ser em alguns casos mais específicos, não tem tanta serventia a gente ficar definindo esse tipo de movimento. Tirando alguns casos. Mas não acho que isso aí é um movimento que quase não ocorre na natureza. Existem muitos movimentos na natureza que são variados quaisquer. Por exemplo, o caso que vocês vão ver com o professor de vocês de MHS, não sei se vai ser eu, mas enfim. Quando vocês forem estudar movimento harmônico simples, que não é nada fácil, não é nada simples, vocês vão ver o caso de um sistema massa-mola, um sistema de uma massinha que oscila. Certo? E olha que bizarro, a aceleração desse objeto ela é dada como sendo dependente do cosseno do tempo, mano. Isso é um negócio muito absurdo, tá ligado? A aceleração varia desse jeitão loucão aqui, tá? Detalhe, gente, não precisa decorar isso aqui, tá? Isso aqui eu tô só ilustrando pra vocês verem que existem movimentos assim na natureza, que não são nada esotéricos, nada bizarrões, sabe? Isso é um movimento aqui que a gente vê muito no dia a dia, oscilações harmônicas são muito comuns no dia a dia, certo? E varia com cosseno, tá ligado? Então é um negócio muito bizarro, uma aceleração muito loucona. Certo? Isso aqui é um movimento qualquer, só que como a gente estuda ele de maneira tão excessiva e temos tanta equação para descrever esse movimento bem, a gente não chama ele de um caso de movimento qualquer, a gente chama ele de movimento harmônico simples. Tudo bem? Beleza.